Querido irmão, estamos caminhando no Sermão do Monte e eu quero lhe convidar nesta manhã a voltar ao capítulo 5. Nós já lemos todas as bem-aventuranças, nós tratamos sobre vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu queria nesta manhã olhar com os irmãos os versículos do capítulo 5, tá, irmãos? Versículos 21, 22, 23 e 24. Nos diz a palavra: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrarás de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Deus seja louvado por esta palavra, irmãos. Aleluia. Querido irmão, continue com a sua Bíblia aberta, olhando para esses versículos, mas é fato, nós estamos nesta caminhada, ministrando, pregando, expondo o Sermão do Monte. E é interessante, quando nós tratamos, desde o início das bem-aventuranças, nós temos destacado aqui para a igreja, que Cristo discorre no monte, e Ele trata sobre o caráter cristão. Eu tenho dito aqui, o dever ser, é uma relação e uma condição estabelecida pela ação livre e soberana do Espírito Santo, que me torna santo. É o dever ser, é um agir livre, que não está condicionado ao meu querer ser santo. Eu sou santo pela condição única e estabelecida por Deus. Não há a experiência, quem sabe, de alguém dizer, eu estou santo hoje, amanhã eu errei, pequei, eu não sou santo. Você tem a condição de santo, porque quem determinou isso para o coração do homem foi o próprio Deus. Você é santo, graças a Deus por isso. Eu sou santo, apesar de mim. Percebam, está condicionado, irmãos, aquilo que o próprio Deus estabeleceu. E eu tenho dito aqui, irmãos, que essa condição gera na atitude, na ação e reação do crente influência sobre o mundo. A igreja não é determinada pelas influências do mundo, a igreja determina. A igreja estabelece o comportamento. A igreja sinaliza. Isso produz boas obras, é o que nós entendemos, e fazendo um paralelo ao que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, nós temos o fruto do Espírito. Por que está no singular, pastor? Porque o fruto é a ação do Espírito, que promove todos aqueles frutos que nós bem conhecemos, e tem como pontapé inicial, ou como iniciativa, o amor, que é a base de todas as coisas. O amor é que traz a reboque todos os outros frutos do Espírito, que age em nós e através de nós, e que a teologia fala de boas obras. Eu fui salvo não pelas boas obras, mas eu fui salvo para as boas obras. A condição de santo me faz promover e produzir boas obras. E nós tratamos sobre isso, irmãos, o dever ser, o caráter do cristão. As bem-aventuranças retratam de maneira muito específica essa ideia. Mas o texto que nós lemos, nós precisamos entender que aqui, irmãos, dito que nós ministramos nas bem-aventuranças, Cristo, Ele está trazendo a esses que foram alcançados pela graça, estas obras em termos agora de justiça. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. As nossas boas obras, elas não estão fundamentadas na nossa própria justiça, mas quando nós tratamos dessas boas obras em termos de justiça, é a justiça de Deus,
É a ordem estabelecida pelo próprio Deus. É aquilo que está prescrito nas Escrituras. E nós entendemos muito bem que quem de fato foi alcançado pela graça de Deus está sempre manifestando essa justiça. Pois lá nas bem-aventuranças, Jesus afirmou que os discípulos, eles têm fome e sede de justiça. E por causa desta justiça, eles sofrem perseguições. Isso, irmãos, guarde no teu coração. Isso corresponde, ou é uma correspondência à lei de Deus. Quem vive piedosamente, quem foi alcançado por esta justiça, quem nasceu de novo, está de fato correspondendo em seus atos, em suas palavras, em sua postura, em sua condição, em seu caráter cotidiano, em casa, fora de casa, no trabalho, na igreja. Nós externamos e nós reverberamos, irmãos, a justiça que vem de Deus. Que justiça, pastor? Uma justiça que excede a justiça dos escribas e dos fariseus. É impossível entrar no verso 21 sem olhar os versículos anteriores. Olha para o verso 20, que serve como pano de fundo para a gente, como fundamento ao que nós iremos ministrar nesta manhã. Vamos ler juntos o que diz o verso 20 do capítulo 5 de Mateus. Toda igreja: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarás nos céus. Eu não sei vocês, mas eu acho muito interessante como a progressividade na relação de Cristo na ministração desse sermão. Vejamos, Jesus começa o Sermão do Monte na terceira pessoa: bem-aventurados. Depois, progressivamente, ele vai e trata vós sois, segunda pessoa. E ele começa a tratar sobre a correspondência, ou corresponder à sua justiça na primeira pessoa: eu vos digo. É como se Jesus estivesse dizendo àqueles ouvintes: olha, quer que vocês entendam qual deve ser o comportamento de um discípulo. Um discípulo que está extremamente condicionado, ligado, escravizado pela minha justiça. A justiça é de Deus. E ele diz: eu vos afirmo, eu vos digo. E aqui, irmãos, porque é extremamente importante, pastor, perceber que o verso 17 ao verso 20 é uma antessala, é um preparo para o que ele vai citar a partir do verso 21, porque aqui, irmãos, Jesus está trazendo àqueles homens a própria lei. Lembrem-se, o título proposto pela sociedade bíblica a partir do verso 17 é que Cristo não veio revogar a lei, como alguns até o acusavam. Ele veio cumprir essa lei. O Novo Testamento, as palavras de Cristo, é justamente o cumprimento desta lei. A chegada da justiça em carne e osso é o cumprimento dessa lei. Ele diz: eu não vim revogar, eu vim cumprir. É um complemento, irmãos, claro e maravilhoso. Em outras palavras, é como se Cristo estivesse dizendo àqueles ouvintes: eu estou aqui para justamente fazer a relação, entenda isso, queridos, do Novo com o Velho Testamento. Eu vim cumprir a lei. Eu estou aqui para cumprir a ligação entre o Evangelho e a lei. Para alguns escribas, para alguns fariseus, para alguns portadores da lei, Cristo estava revogando, mudando as normas do Velho Testamento. Jesus diz assim: não, o que eu quero propor para vocês é que a justiça perfeita, maravilhosa, transformadora deve exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. É interessante a palavra usada aqui no verso 20, irmãos. Que justiça é essa? Que conforme dizem as traduções, eu estava vendo algumas traduções da Bíblia, está lá escrito: essa justiça tem que exceder, essa justiça tem que transbordar, essa justiça tem que ser mais excelente.
E veja que contraste entre os escribas e os fariseus, com a sua própria justiça humana, finita, limitada, trazendo para si fruto dos seus próprios trabalhos, ou do seu próprio trabalho, de suas próprias obras. Jesus disse: olha, a justiça do reino é maior, excede, transborda, é mais excelente, e seja bendito o nome do Senhor Deus por isso. Mas por que Jesus fala sobre isso, irmãos? Porque ele diz: olha, a minha justiça excede, a justiça do Evangelho excede a justiça dos escribas e fariseus, por algumas razões. Antes da gente entrar no verso 21, deixa eu destacar para vocês. Porque, note bem, querido, a justiça dos escribas e fariseus, essa justiça não conseguia satisfazer o coração desses homens. Era estereótipa, era extremamente voltada às próprias obras, era externa, era superficial. A justiça de Deus satisfaz o coração. Eu podia lembrar alguns textos: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu podia lembrar Lucas 16: vós sois aqueles que vos justificais diante dos homens, porém Deus conhece o vosso coração. Deus diz: olha, a minha justiça excede, porque satisfaz o coração do homem. Deixa eu fazer um paralelo, para ser bem prático com os irmãos. De nada adianta eu vir para a igreja, de nada adianta cantar alguns louvores, de nada adianta cumprir os ritos dominicais e observar o dia do Senhor, se eu não vivo em minhas ações a obra, o reino, o evangelho, de segunda a segunda. Se eu não estou vivendo na prática, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. A justiça de Deus excede e muito a justiça dos religiosos de plantão. Olha aqui para mim, querido, tem muita gente, e aqui, irmãos, eu não estou colocando num pêndulo, numa balança, que guarda o dia do Senhor, mas passa a semana toda sem olhar a lei do Senhor. Vamos ver o contrário: tem muita gente que passa a semana ali, de alguma forma alimentando a mente com algumas coisas religiosas, mas negocia o dia do Senhor. Irmãos, a justiça de Deus e o Evangelho excede e muito a justiça dos escribas e fariseus, porque a justiça do reino contempla o nosso coração. Deus sabe como nós, por exemplo, estamos aqui nesta manhã. Deus conhece o teu coração. Deus sabe se eu estou aqui em espírito e em verdade. Deus sabe se o shalom que eu dei aqui no início foi dizendo paz realmente no coração de vocês. Deus conhece, irmãos. Deus conhece o nosso interior. Vejamos então, por que Cristo diz a justiça do reino excede a dos escribas e fariseus? Porque além de não satisfazer o coração, a justiça dos escribas e fariseus não produzia satisfação à mente. Por que, pastor, não produzia satisfação à mente, se eles estavam condicionados aos atos, às obras? Porque, irmãos, a justiça que satisfaz a mente não é a justiça enganosa, corrupta, meramente humana. A justiça humana é corrupta, é enganosa. O coração do homem é enganoso. Lembrem-se, quando a Bíblia fala de coração, fala de mente. O pensar, o assentar ideias. O que o homem produz é enganoso, é mentiroso, é corrompido pela semente do pecado, diferentemente da justiça de Cristo, que produz frutos que honram o nome do Senhor. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje de manhã? A minha justiça tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. A justiça de Deus satisfaz a mente. Por quê? Por quê, pastor? Porque Deus é verdade, e a verdade é honesta, a verdade é confiável, a verdade traz saúde para a mente, para o corpo, e seja bendito o nome do Senhor para sempre. O que é que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. A ideia de sobrecarregado no original traz a ideia de cansaço mental também. Quantas vezes nós já chegamos na igreja sobrecarregados mentalmente? Qual é a promessa? A justiça de Deus faz o quê? Eu vos
aliviarei. Traz alívio, é terapêutico. Eu tenho certeza que todos nós já tivemos uma experiência de entrar no templo com a mente carregada. E aqui não é sessão de descarrego não, tá, irmãos? Longe daqui, longe de nós. Mas a mente perturbada. Sabe de quem eu lembro? De Saul. Quando estava nas suas perturbações, o que é que Davi fazia? Davi cantava, tocava a harpa, cantando o quê? Louvores a Deus. Deus produz saúde para a alma. A justiça de Deus deve suplantar, passar a justiça dos escribas e fariseus. Por outras razões também, pontualmente, deixa eu caminhar aqui, irmãos, porque a justiça dos escribas e fariseus é de autoria própria. Eram justos aos seus próprios olhos. A recomendada por Cristo, irmãos, ela abarca, ela alcança os famintos, os sedentos. Eles serão plenamente saciados. A justiça do fariseu e do escriba é produzida pela mente humana, é própria. Lembrem-se daquela parábola de Lucas capítulo 18, e eu chamo a sua atenção. Jesus propôs esta parábola de homens que confiavam, ou daquele que confiava em si mesmo, que desprezavam os outros, ou desprezava os outros. Diz ali a parábola: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, o fariseu e o publicano. O fariseu se colocou de pé, orava de si. Uma das expressões mais interessantes dessa parábola é essa: ele orava de si para si. É aquela oração que não passa do teto, é aquela oração para ser notada, é aquela oração, quem sabe, que traz o espanto e a admiração dos seus ouvintes publicamente. Que oração bonita! Certa vez alguém disse assim: pastor, eu queria orar bonito. Abra a boca e fale com Deus, isso é uma oração bonita. Eu lembro de um professor que eu tive, um homem bastante preparado. Ele começava a oração dele assim, veja que oração, irmãos. Eu era seminarista, primeiro ano. Quando cheguei no seminário, ele começou a orar na capela do seminário: Augusto Deus. E era essa pausa, tá, irmãos? Genoflexo em tua presença. Eu disse: pronto, agora acabou comigo. Que danado é genoflexo? Agora tá bom, agora eu não vou dizer nem amém, porque eu não sei nem o que ele está dizendo. Primeiro ano no seminário: genoflexo em tua presença. Misericórdia, Senhor. O que é isso? Irmãos, eu não estou falando sobre uma oração bonita, as palavras que são usadas, porque às vezes é uma oração de si para si. Sabe o que Deus faz? Deus olha para o coração, Deus olha para a alma. Aquela oração que é sincera, quando está aflita, angustiada, e que às vezes diz assim para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, mas é de coração. Deus, eu não sei o que te dizer ou fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. A oração de Josafá: eu não sei nem o que fazer, Deus. Se a pessoa é um crente que não sabe o que fazer, acontece, irmãos, mas que ora com a alma, diz assim: os meus olhos estão postos em ti. A justiça de Deus contempla o nosso coração, não é própria, não é produzida. O publicano, diferentemente do fariseu, sabe o que ele fez? Ele, estando em pé longe, ele não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim, eu sou um pecador, eu nem mereço estar aqui, Deus. Deus contempla essa oração. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Porque a oração, ou a justiça do fariseu e publicano, ela produz glorificação ao ego. A justiça de Deus, ela produz glória a Deus. Aleluia. Então, dito isso, irmãos, o que é que Jesus faz? Jesus apresenta, prepara os ouvintes para dizer: é sobre essa justiça que eu quero falar com vocês. É sobre essa postura de quem foi alcançado pela graça de Deus que eu quero falar com vocês. É sobre isso. Entenderam o que eu quero dizer para vocês? Ouvintes, vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Tem que exceder, tem que apontar a glória de Cristo.
Eu lembro de um texto muito interessante, Mateus 6, versículos 1 e 2. Lá, se você acompanha só um pouquinho mais, olha aí para frente, só para a gente entender aqui sobre a prática, sobre o dever ser, sobre as obras de justiça. Vamos ler juntos Mateus 6, 1 e 2, todos juntos. Guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. É sobre isso que Jesus quer falar com esses homens aqui, comigo e com você hoje, nessa manhã. É aquilo que nós realizamos, que a outra mão não enxerga, nem consegue ver. É aquilo que Deus contempla, é aquilo que Deus sabe. Graças a Deus que tem muita gente abençoando outras pessoas aqui na igreja que ninguém sabe, que ninguém bota no Instagram, que ninguém anuncia, mas há um Deus que contempla o coração, aleluia. E olha aqui para mim, querido e querida irmã, nós somos abençoados para abençoar. Você crê nisso? Eu creio. Deus tem nos dado para que possamos abençoar o próximo. É sobre isso que Jesus quer tratar, é sobre essa realidade. E aí veja, é interessante, Jesus completa o que foi dito pelos antigos. Aí nós olhamos para o texto agora, e eu vou ser muito pontual, irmãos, sobre o que eu quero lhe dizer, que há um entendimento já. Percebe? A preparação de Jesus é a introdução do sermão dele aqui. Verso 17 a 20 é como Jesus tivesse feito o preâmbulo, a introdução do que ele quer ensinar aos seus ouvintes. Acabou, irmãos. As pessoas já entram no verso 21 sabendo, rapaz, é verdade, tem que exceder, tem que ser diferente, tem nada a ver com esses ritos dos homens. A justiça de Deus é outra. É interessante, se você olhar para o verso 21, a expressão usada aqui, ouvistes que foi dito aos antigos, pressupõe aqui que aqueles que estavam ouvindo conheciam, irmãos, o Antigo Testamento. Por que eu digo isso, irmãos? A partir da leitura na sinagoga, era comum ler o Velho Testamento, e Jesus traz a conversa dele, a ministração dele, a experiência da sinagoga. Ouviram o que foi dito pelos antigos. Quem são os antigos? Os antepassados, que haviam recebido a lei de Deus e ministravam a lei de Deus através de Moisés. E aqui Jesus começa a sua conversa falando sobre homicídio, irmãos, dizendo: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, na leitura que vocês estão acostumados, lá na sinagoga da lei de Moisés, vocês conhecem, foi dito, não matarás. É mandamento, é ordem, porque quem mata, ou quem matar, estará sujeito a julgamento. O que é que Jesus quer dizer aqui, irmãos? Jesus está aqui nesse contexto em que, irmãos, aquele que era acusado, julgado, ou apontado, melhor dizendo, como suspeito, ele era julgado perante o tribunal da terra, que era o sinédrio. Ele tinha que ser apresentado ao sinédrio. Olha, se você matar, vocês conhecem a lei, matou, é apresentado ao sinédrio, a quem tinha autoridade para julgar esse homicídio. Jesus vai exceder essa ideia, não apenas matar, não apenas materializar o que está na alma, no coração, na mente, na sede das emoções. Jesus ultrapassa. E essa ideia aqui é muito clara quando nós continuamos a leitura. Eu, porém, vos digo, primeira pessoa, eu, porém, vos digo, é lei do Evangelho, é a lei da graça, é a lei da justiça, é a lei que olha para o coração, é a lei que ninguém pode fugir. Se eu coloco a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás, porque Ele sonda e porque Ele conhece o nosso coração. Irmãos, é amém, e ao mesmo tempo dizendo: tem misericórdia da gente, Senhor. É verdade ou não é? Deus olha para o coração da gente. Interessante, eu porém vos digo,
Você precisa entender o que Jesus quer nos dizer nessa manhã. A lei do Senhor Deus não olha para a ação como ação, mas a lei de Deus olha para o fundo, para a alma, para a origem da ação, para as nossas entranhas, para a mentalidade que está por trás da ação. Às vezes a ação não aconteceu, não foi materializado o sentimento, mas Deus olha para a origem disso. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Deus tenha misericórdia de nós. A palavra que diz, pois do coração procedem os maus pensamentos. E ele vai dizer na lista, lá em Mateus 15, homicídio do coração, começa na alma. É interessante, irmãos, a ideia aqui é a expressão grega raiz, é o radical. Deus olha para a raiz, Deus olha para a origem, mostrando-nos de maneira muito clara que a ira, o que acontece de forma embrionária, a ira é comparado aqui, irmãos, ao homicídio. Que coisa séria, irmãos. Misericórdia, dá vontade de largar esse microfone e ir para casa, clamar a Deus misericórdia. A Bíblia diz, irai-vos e não. Já percebe que o texto já fica menor falando na boca dos irmãos, já fica um negócio, Jesus, negócio é assim, irai-vos e não pequeis. Você pode até ficar chateado, irmãos. Eu contei uma experiência, permitam-me, irmãos, na sala de batismo. Isso aconteceu um mês atrás, ou final das aulas, no ano letivo. Meu filho estuda numa escola aqui, nessa escola, você tem uma pracinha ali, que você precisa, todo mundo está acostumado com isso, você dá uma volta nessa pracinha, que o menino vem, entra no carro e passa e volta. Todo mundo. É aquela fila indiana de carros. E nesse dia, essa fila estava uma bênção. Eu acompanhei, não vou ser exato e preciso no tempo, mas que eu acho que uns 3 minutos esperando o meu horário. Esperando pacientemente, ouvindo ali louvores. E o meu momento chegou e alguém chama lá o filho e eu fiquei, mas assim que eu parei o carro, gente, alguns segundos depois, eu disse na sala de batismo isso, uma senhora aqui atrás começou. Eu nem sabia que era comigo, falar a verdade, irmãos, estava tão envolvido ali no momento, ali no meu carro. Aquela curiosidade que nos alcança, eu olhei assim do lado e percebi que era comigo. Eu só vi ela com um dedinho assim, sabe, isso é comigo, misericórdia, assim. E eu voltei para cá. E ela continuou. Eu percebi no retrovisor que ela queria empurrar meu carro. Se ela pudesse, ela me jogar para dentro daquela praça ali. Porque eu percebi que o menino entrou rápido no carro dela, ou não sei o que aconteceu nesse dia, nesse bendito dia. E se não bastasse, irmãos, aquela fila indiana continuava. Essa mulher desceu do carro. Nem tamanho ela tinha, irmãos. Eu vou ser muito sincero com os irmãos. Nem tamanho ela tinha. Ela botou o dedo assim no vidro e, filho, não sei de quê, não sei de cá. Eu olhei assim, eu olhei para o outro assim, meu Deus do céu, me segura, Senhor. Interessante que Filipe entrou num carro e disse, pai, quem é essa mulher gritando? Deixa para lá, meu filho, não entre, deixa para lá, esqueça, é alguma crise dela, nem olhe, vamos embora. Irmãos, Deus olha para o coração da gente. Eu digo com muita seriedade, minha vontade naquela hora era descer do carro. Eu olhar para ela assim para baixo, minha filha. Deus contemplou meu coração ali. Para todo mundo, eu fui o cara. Rapaz, esse é um cara equilibrado, meu irmão. Esse é o cara. Esse é crente. Esse cara é demais, mas esse cara tem um domínio próprio absurdo, violento. O pessoal da porta aí ficava assim para mim, rapaz, não quer fazer nada. Eu saí calmamente. Mas meu coração estava destruído. Eu queria descer daquele carro. Minha honra. Essa mulher pensa que é o quê? Ah, é brincadeira. Eu sou lá de Caruaru, meu irmão, da Rua Preta. Você está pensando o quê? Eu dei a volta. Mas assim, irmãos, a resposta de Deus chega muito rápida.
Nessa mesma rua, abarrotada de carros indo e voltando. Quando eu dobrei, entrei na rua, tinha um senhor dando ré no carro. Ele ia para trás, ele ia para frente, ele ia para trás. Eu digo: ó, Senhor Deus, glória ao teu... Ainda agradeci, tá, irmãos? Glória a Deus, a resposta. E ela atrás. Eu digo: agora, buzina agora. E desce. E vai falar com esse senhor. Eu digo: ó, Filipinho, olha, que adiantou aquela brabeza toda. Espere. Meu coração estava ali irado. Vocês percebem? Eu usei uma experiência minha, simples, mas que Deus contemplou meu coração. Tem muita gente que às vezes está com um sorriso nos lábios, dizendo: eu quero que Deus pese a mão sobre a vida desse fariseu. Tudo bom, irmão? Graça e paz, Deus te abençoe. Estou orando por você, querido. Vai-te embora, rapaz, vai-te embora, isso não presta. Deus conhece o coração da gente. Isso é sério. Vocês percebem como Cristo, ele desconstrói essa ideia extremamente externa, estereótipa. É interessante, se você olhar para o texto, olha o que o texto vai dizer. Ele coloca no mesmo patamar. Olha, aquele que se irá contra seu irmão, verso 22, para a gente caminhar, estará sujeito a julgamento. Olha o que ele vai dizer: é sinédrio. Mas não é um sinédrio humano, não, é divino. Porque ira é subjetivo, irmãos. Vocês estão preocupados com o sinédrio visível. Quem olha para vocês, quem olha o comportamento de vocês, o sinédrio aqui é divino, o julgamento é de Deus, que não há erro, que é cirúrgico, que olha para a alma, que sabe a nossa intenção, que sabe quais são as nossas ações internas ali, as nossas lutas. Ele diz: eu, porém, vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão. Interessante que aqui, irmãos, vejam bem, ele está falando de igreja, crente, discípulo, irmão. Está tratando aqui de gente que conhece a lei, de gente que nasceu de novo. Você se irou contra o seu irmão, vai ser julgado. Agora, interessante, irmãos, irar aqui equivale-se aqui a amargura, raivoso contra o irmão, exasperado, carrega rancor dentro de si, distanciar-se do irmão, manter-se separado dele. Isso vai consumindo as pessoas. Tem gente que está na mesma comunidade, mas distanciou, porque estou irado com ele, eu não quero nem relacionamento, me decepcionou uma vez, acabou, gente, quebrei, cortei um dedo. Quem já ouviu essa expressão? Cortei um dedo. Vai te converter, irmão. Crente não corta dedo, crente perdoa. Há um livro muito interessante, um livro, acho que o autor é Adams, diz assim: perdoado para perdoar. Assim como Deus, o Senhor tem me perdoado, eu perdoo. Será, gente? Pensa o que Deus tem feito comigo e com você. Repito, permita-me, aquela minha ira, eu pedi perdão, Deus me perdoou. Quantas vezes nós somos tão rígidos em perdoar aquele que nos machucou? O texto vai tratar sobre isso. Com a mesma medida, você pode dizer isso a Deus hoje, Deus, com a mesma medida que eu perdoo, me perdoa. Você pode dizer isso a Deus hoje? A pergunta é retórica, irmãos. Você pode dizer a Deus hoje? Com a mesma medida, Deus, olha, me perdoa assim como eu tenho. Condição: assim como eu tenho perdoado. Será que nós podemos falar isso ao Senhor? Mas tem gente que anda irado, que profere insultos internos, como eu proferi. Eu queria pegar essa mulher, ela ia ver a vida dela. Muda, meu Deus, me segura. Irmãos, se você olhar para o texto progride, vamos caminhar. Quem proferir insulto, primeiro ele vai para a sede das emoções. O texto continua: quem proferir insulto a seu irmão fará julgamento, será sujeito ao sinédrio. E ele continua: e quem lhe chamar de tolo. O que Jesus quer dizer aqui, irmãos? Quem se deixa arrastar pela ira a ponto de agredir e ofender o irmão com palavras. Lembre-se, estou falando de irmão, de crente, de família bendita do Senhor. Quem xinga o irmão com palavras, a ira tomou conta e começou a crescer, ele vai xingar o irmão.
Pastor, graças a Deus que aqui no reino de Deus, na igreja de Deus, não só IPF, ninguém xinga ninguém. Deus está vendo. Deus está vendo. Irmãos, isso é muito sério. Há uma frase de Martinho Lutero, eu chamo a sua atenção. Martinho Lutero, eu anotei aqui essa frase, ele diz assim: tantos membros quantos você possui, tantas maneiras você poderá achar de matar, seja com a mão, com a língua, com o coração, com o gesto, olhando alguém amargamente, desprezando, não gostando de ouvir, de falar dele. Tudo isso significa matar, dizia Lutero. Porque nesse caso, o coração e tudo que há em você está disposto a desejar que ele já estivesse morto. E ainda que a mão fique parada, a língua fique silenciosa, os olhos e os ouvidos se escondam, de fato, o coração está cheio de assassinato e de homicídio. Quanta sabedoria de Martinho Lutero. Tem gente que nem pronuncia, tem gente que nem fala, mas tem irmão que não suporta o outro irmão. Se eu estiver falando alguma blasfêmia, irmãos, pode jogar uma pedra em mim. Pode jogar pedra em mim. Tem irmão que não suporta. Tem gente que não gosta nem de ouvir o nome. Misericórdia. Fulano de tal, irmão, nem fala, não, ó, acabou meu almoço hoje. Fale nele não, misericórdia, estou todo arrepiado. Tem uma raiva daquele irmão, misericórdia, irmãos. Acontece isso na igreja, pastor. E como? Para a gente fechar, sabe que Jesus, ele traz um remédio. A esperança para uma alma aflita, graças a Deus. Você pode dizer amém por isso? A esperança para um coração irado. Sabe o que ele fala? Ele diz assim, olha para o verso 23 e 24 para a gente fechar. Se pois, você vem para o culto, vamos contextualizar, e vem cantar louvores. E ali você lembra, no culto, domingo de manhã, dia 18/12/2022. Estou cantando, adorando. Você lembra que teu irmão, note bem, querido, que teu irmão tem alguma coisa contra você. Não é problema dele não. Ele que se quebre, ele que vá para o inferno. Se o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, adore e apresente a sua oferta. Deixa eu aplicar isso para o coração da gente, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo para a gente. Lembrem-se, o pano de fundo da gente é que Deus olha para o nosso coração. A relação de Deus aqui é espiritual, é para a alma. Veja que coisa séria, irmãos. Que palavra que me leva a uma reflexão profunda. É que se alguém está prestes a oferecer um sacrifício para o sacerdote, aqui a ideia de oferecer sacrifício para o sacerdote sobre o altar, aí subitamente ele lembra, meu irmão tem algo contra mim. Cristo está nem partindo do pressuposto de que você tem algo contra o irmão. Eu estou tranquilo, Deus, com o Senhor, estou em paz, mas você lembra, aquele meu irmão não gosta de mim, tem algum motivo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu já fiz isso. Tinha alguém que eu percebia que não gostava de mim. Irmãos, aqui eu não quero ser o mais popular não, viu? Porque nem Jesus tinha essa popularidade, nem todo mundo gostava de Jesus. Alguém perguntou uma vez, pastor, sendo sincero, você acha que todo mundo gosta do Senhor da igreja? Eu não, eu tenho um pouquinho de capacidade mental, irmãos. Eu sei que não. Mas tinha um irmão que era muito acentuado. Eu fui bater na casa dele, irmãos. Estava aqui no gabinete um dia, rapaz, eu vou lá. Vou falar com esse irmão. E cheguei lá, surpresa do irmão. Perguntei, irmão, me tira uma dúvida, o que é que eu lhe fiz? Ele disse, nada. Eu disse, não, tem alguma coisa, irmão. Irmão não gosta de mim. Mas por quê? Por causa disso. Me perdoe, foi o que eu fiz. Me diga, para eu reparar o erro. Me ajude. E nós conversamos um bom tempo. Mas eu perguntei, o
que é que você tem contra mim? Por que você não gosta de mim? Irmãos, a Bíblia diz aqui, é o texto, palavra de Deus. Largue a sua oferta, interrompa a cerimônia do sacrifício, por mais aborrecido que fique o sacerdote com a interrupção, mas vá primeiro a teu irmão e reconcilie-se com ele, resolva a sua demanda. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Oséias, linguagem de hoje, tradução: eu quero que vocês se amem e não que me ofereçam sacrifícios. Se amem, vivam a irmandade, cultuem como fruto dessa irmandade. Ou seja, tem que ter amor, tem que ter comunhão, tem que ter perdão. Como eu digo, amo a Deus, mas eu não consigo amar o meu irmão, me aborreço com o meu irmão. Querido, Jesus diz aqui para a gente nessa manhã: deixa a oferta no altar e primeiro vá se reconciliar com seu irmão. Irmão, o dever, presta atenção, da reconciliação existe até mesmo quando eu não tiver nada contra o irmão. Vocês percebem que Jesus vai muito além. Eu não tenho nada contra ele, pastor, mas ele tem alguma coisa contra você. Vai até ele e diga: meu irmão, me perdoa, eu não sei o que eu fiz, mas me ajuda, porque eu preciso cultuar a Deus em espírito e em verdade. Eu preciso estar com a minha consciência diante de Deus serena, tranquila. Eu preciso me apresentar dominicalmente ao Senhor Deus, guardando o dia do Senhor com fidelidade a Deus. Interessante que Jesus aqui, ele nem analisa se sou eu ou não culpado. Vocês percebem no texto? Esse texto quebra essa ideia da justiça própria. Jesus não analisa quem é o culpado ou não. Ele diz: resolva, peça perdão. Eu devo ser o primeiro a ir até ele e estender a mão da reconciliação. Por quê, irmãos? Para a gente fechar. Porque é isso que Jesus fez com a gente. Jesus nos amou primeiro, graças a Deus. Amém, meu irmão? Jesus não esperou nenhum ato nosso, e nem espera. Ele foi até nós. O que é que você precisa rever diante de Deus e diante dos homens? Essa é a palavra de Deus para a gente nessa manhã. Que Deus nos ajude, que Deus nos perdoe, que Deus nos molde, que Deus nos transforma segundo a sua boa e maravilhosa misericórdia, em nome de Jesus.